O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Segundo o pai do bebê, a médica adaptou a embalagem do bolo ao perceber a piora do quadro da criança e que o oxigênio não estava servindo. Para entender melhor essa questão, a gente conversa agora com o coordenador do curso de fisioterapia da Uninasal Caruaru, pós-graduado em UTI neonatal e pediátrica, Jackson Silva. Bom dia, Jackson. Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui esclarecendo as dúvidas dos ouvintes da Rádio Cidade. Então, Jackson, essa prática tomada pela médica, ela pode ter salvado a vida da criança? Explica pra gente o que foi que aconteceu nesse caso. Bom, amiga, veja só. A médica avaliou a necessidade de suplementar oxigênio, né? Principalmente em crianças, nesse período aí de circulação de vírus sazonais, né? Principalmente os vírus sazonais de procedência respiratória, né? Isso vai causar, sim, algum desconforto respiratório, alguns sinais de insuficiência respiratória, né? E uma delas são sinais de hipoxemia. O que seria isso? É uma pobreza, né, de oxigênio no sangue, de circulação desse oxigênio no sangue em decorrência dessa condição da doença, né? Sabendo-se que o oxigênio, né, ele é um medicamento mais comum, né, para salvar algumas vidas ainda em decorrência de insuficiência respiratória. Eu acho que, levando em consideração o despreparo da equipe, talvez a falta de insumos, né, para prestar assistência, né, visto que o hospital, ao ler rapidamente, ele não é um hospital de referência para tratamento de crianças, né, do porte respiratório, né, ela poderia sim ter ofertado de outra forma, através do catéter nasal, né, que é um sistema mais brando, mais simples, né, e causar menos repercussão. Que repercussão seria essa, né? A repercussão de que altas concentrações de oxigênio, né, pode trazer alguns prejuízos para a criança, como, por exemplo, a criança se tiver muito tempo em oxigenação, pode elevar as concentrações de oxigênio, né, no sangue, circulando no sangue, e a criança pode até evoluir a óbito, se for o caso. Por quê? Casos de hiperóxia, né, que é o aumento de oxigênio no sangue, ela passa a ser mais grave do que a pobreza do sangue. Então, estes são alguns dos riscos que a atitude da médica ele poderia ter trazido para a criança. Além desses, existem outros. Que riscos a adaptação de objetos que não são adequados para isso podem trazer para o paciente? Isso, né? O fato de já estar em uma unidade de emergência, unidade hospitalar, já leva a crer, né, o aumento de risco de infecções hospitalares. O hospital é muito suscetível a isso, por isso que os profissionais de saúde são proibidos de usar adornos como relógios, pulseiras, anéis, brincos, entre outros adornos, que podem elevar esses riscos de infecção hospitalar. Né? Por ela ter usado uma embalagem de plástico, né, para cobrir o bolo, né, quando está pronto, enfim, e aí esse objeto não é a cargo hospitalar. Então, se o hospital em si já traz um alto risco de infecção hospitalar, imagine usar um objeto que não é propício, né, ao ambiente hospitalar, que não foi esterilizado, por exemplo, que não teve aquela cautela antes de utilizar. Ela agiu, claro, no impulso de tentar salvar a vida da criança, né, e ela relata que aumentou a saturação da criança, mas um dos riscos seria o aumento da infecção hospitalar, né, aumento de risco de infecção hospitalar, porque já é um ambiente mais propício para isso, além de aumentar a concentração de oxigênio, porque ela não sabe ao certo quanto está sendo ofertado para aquela criança, com a porcentagem que está sendo ofertada para a criança, e se a criança manter-se ali por muito tempo, pode causar até a cegueira da criança, que chama de retinopatia. Muito obrigada pela sua entrevista, Jackson, por explicar para a gente de forma tão didática o que aconteceu nesse caso. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar falando um pouco desse caso tão polêmico, mas esclarecer, né, que talvez ela tenha agido no impulso de salvar a vida, né, mas eu acho que pela falta de insumos do local, pelo aumento de casos de doenças, né, respiratórias nessa população, nessa idade, talvez ela pensou nisso. Né, mas usar esse meio de administração de oxigênio
já está em desuso por essa alta concentração, a gente não saber o quanto de fato está sendo ofertada para a criança. Mas eu que agradeço a oportunidade de falar de um assunto tão polêmico, um assunto tão importante, principalmente numa fase de tantas doenças respiratórias nas nossas crianças. Nós conversamos com o coordenador do curso de fisioterapia da Uninasal Caruaru, pós-graduado em UTI neonatal e pediátrica, Jackson Silva, que explicou os riscos que a atitude de uma médica de adaptar uma embalagem de bolo como máscara de oxigênio pode ter trazido para o paciente uma criança de 3 meses. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.